nós lembramos a todo o público mais uma vez que acontece no próximo dia 28 de setembro, daqui exatamente a um mês, em Rolim de Moura, o 4º leilão Direito de Viver em prol ao Hospital de Câncer de Barretos. Nós vamos agora para mais um bloco desse debate. O Arno vai explicar, né, os candidatos já leram o regulamento, mas o público que está aqui, as pessoas que nos acompanham em casa, para saber como nós vamos proceder neste bloco do debate. Neste bloco do debate, cada candidato fará duas perguntas e responderá duas perguntas. A pergunta em 30 segundos, a resposta em 2 minutos, a réplica no minuto e a tréplica no minuto. Eu vou sortear um dos candidatos que fará a primeira pergunta ao candidato que desejar. Primeira candidato a fazer a pergunta, candidato número 45, Expedito Júnior, a quem o candidato escolhe para responder sua pergunta. Candidato Confúcio Moura. O candidato tem 30 segundos para a pergunta. Confúcio, você fez um empréstimo pouco mais de 1 bilhão. O que você destacaria hoje, você comemoraria, de investimento na economia do nosso Estado com este empréstimo? O candidato Confúcio Moura tem agora 2 minutos para a resposta a partir de agora. Esse investimento, esse empréstimo que nós tomamos, de cerca de 900 e poucos milhões de reais, nós destinamos para estruturar as bases do Estado para o futuro e o crescimento permanente. O mais importante, investimento na usina de calcário. A produção de calcário, hoje, o Adilson Júlio esteve lá na usina de calcário, aqui em Pimenta Bueno, produzindo calcário de excelente qualidade para melhorar a riqueza e a produção de grãos do Estado. Tinha 60 bitrem para carregar. Agora, depois que nós inauguramos. E vamos inaugurar mais outra com esse dinheiro. Estamos investindo esse recurso também na área das agroindústrias, comprando aí em torno de 14 milhões de equipamentos para as agroindústrias do Estado de Rondônia. Pergunte aqui na região de Rolim, pergunte aí em matéria de Rolim, as pessoas que têm inaugurado na região de Alta Floresta, na região de Nova Brasilândia, laticínios rurais, produção de polpa de frutas e uma série de outros produtos agroindustriais na área rural, agregando riqueza para as pessoas. Nós estamos investindo esse dinheiro também em rodovias importantes, pavimentação, e investimos dinheiro no porto, de melhoria do porto de Porto Velho. Tudo isso são investimentos extraordinários para o Estado de Rondônia. Isso é indispensável. Como é que nós vamos viver, quem é produtor rural aqui, quem está me ouvindo, pequeno, médio ou grande, vai trazer calcário de Cárceres do Mato Grosso, que chega aqui em Rolim a R$150 a tonelada, se aqui na cidade de Pimenta é a 40, vai chegar aqui por R$50, muito fácil de você recuperar as áreas degradadas de pastagem, os cafezais que estão melhorando, a produção de café em Rondônia, candidato Expedito, saiu de 700 mil sacas, agora esse fim de ano nós vamos fechar com 1.800.000 sacas, graças à produção de mudas e ao... Obrigado, candidato Confúcio Moura. O candidato Expedito Júnior terá agora 1 minuto para a réplica. Eu te fiz essa pergunta porque, na minha visão, nós deveríamos ter investido na economia do nosso Estado. Vou te dar um exemplo. A Associação Comercial de Cacoal procurou o teu governo para que você pudesse fazer um programa de incentivo, para que nós temos hoje um dos melhores couros do Brasil, couro de boi. E eles queriam agregar valores ali na cidade de Cacoal, transformando a cidade de Cacoal num polo calçadista. Foram atrás de investimento mais ou menos em torno de 40 a 50 milhões. Caso o governo tivesse a boa vontade de ter estudado e de ter ajudado a Associação Comercial de Cacoal, nós estaríamos gerando 10 mil empregos na cidade de Cacoal. 10% da juventude de Cacoal estaria sendo beneficiado com a geração de emprego e renda. Então, eu entendo, não quero aqui polemizar, mas eu entendo, com todo respeito, que faltou o fortalecimento da nossa economia. Discutir com a sociedade. Não é o governo fazer o projeto e achar o que vai fazer, é conversar com a sociedade. Obrigado, candidato Expedito Júnior. O
candidato Confúcio Moura tem 1 minuto para a tréplica. Esse tema foi muito debatido, suficientemente no Estado. E a pergunta é assim, o que é mais importante para Rondônia? Qual é a vocação do nosso Estado? É produção de comida. Nós somos produtor de carne, produção de leite, produção de grãos, de café. É isso que movimenta a economia. Então, estava muito fragilizada. Rondônia já produziu, no governo Raup, no final do governo Raup, 2.500.000 sacas de café. E não tem dinheiro melhor para Rondônia que o café, que gera um ciclo virtuoso de progresso para os pequenos e médios e grandes proprietários. E o calcário foi o que o povo apontou como indispensável, o mais importante pré-requisito, como também uma nova APL de suínos na cidade de Colorado Oeste, que nós estamos analisando o projeto para investir num frigorífico de porcos, suínos da cidade de Colorado Oeste. Então, está feito a aplicação muito... Obrigado, candidato. Próxima pergunta será do candidato... Não, você já teve réplica, tréplica. Pergunta, réplica, tréplica. Ok? Candidata Jaqueline Cassol pode fazer a pergunta a qual candidato? Padre Tom. A candidata Jaqueline tem 30 segundos para fazer a pergunta. No mandato do atual governo, no começo do mandato, aliás, o atual governo entregou ao PT as secretarias ligadas ao setor produtivo, como SEAGRE, IMATE e IDAROM. O resultado foi o abandono total dos agricultores. Pergunto, faltou vontade dos secretários ou sobrou ingerência do governo? O candidato Paditão tem 2 minutos para responder o questionamento da candidata Jaqueline Cassol, a partir de agora. Candidata Jaqueline Cassol, eu, pessoalmente, Padre Tom, como deputado federal, nunca fiz parte do governo Confúcio Moura. Eu, pessoalmente, nunca indiquei ninguém e nunca fiz nenhum tipo de pedidos ao governo. E sempre fui crítico à permanência de companheiros do meu partido no governo. Críticos com alguns que, quando, em dezembro de 2012, o deputado Anselmo saiu do governo, nós tomamos uma decisão numa reunião do diretório na cidade de Jaru, que todo partido teria que deixar o governo Confúcio Moura. Alguns deixaram o partido e continuaram no governo. Mas em nenhum momento, eu, Padre Tom, como deputado, fiz oposição cerrada ao governo do Estado, porque o povo não tem culpa, e em nenhum momento eu deixei de ajudar tanto o governo do Estado, seja em audiências em Brasília, seja em recurso para os próprios municípios, porque o povo não tem culpa. Mas eu, pessoalmente, nunca fiz parte do governo, e está aqui o próprio governador que ele pode garantir. Mas nos momentos que o Estado precisou, em alguma audiência para liberar recursos, seja para o IDAROM, seja para a própria SEAGRE, o Padre Tom sempre se colocou à disposição do Estado de Rondônia e do povo de Rondônia. Obrigado, candidato Padre Tom. Candidata Jaqueline Cassol tem 1 minuto para a réplica. Na verdade, eu vejo, para mim, que nem falta de vontade de secretário ou ingerência do governo. O que aconteceu de verdade é que você, agricultor, que está em casa me assistindo, me ouvindo, ou você que está aqui na plateia, os projetos da nossa agricultura, que é a mola propulsora do nosso Estado, deixaram de existir. Infelizmente, não é culpa A, B ou C, o que importa é que não foi feito. E isso é o que deve interessar para o nosso povo. O programa Semear, que era a distribuição de um saco, de vários sacos, mas no último debate um candidato falou, o que o agricultor precisa de um saco de semente? Um saco de semente de milho ou arroz produz de 30 a 35 outros sacos. E se a terra for adubada ou calcareada, de 45 a 50
sacos. Isso faz diferença. Nós também não temos mais o PROMEC, que é o Mecanização Agrícola, que eram 5 horas máquina para o nosso produtor rural. Como também não temos mais o Inseminar, que é melhoria genética, e tantos outros projetos da agricultura. E tem que voltar. No meu governo, esses projetos vão voltar e ser melhorados. Obrigado, candidata. Acabou seu tempo. O candidato Paditão tem 1 minuto para a tréplica. Eu sempre fui crítico, candidata Jaqueline, ao fim desses importantes programas. E eu tenho dito, nas minhas visitas, na minha campanha, que nós não precisamos inventar a roda. Nós precisamos mudar o jeito de caminhar. Por isso que eu defendo uma Emater forte, reestruturada, 100% de assistência técnica e tecnologia para a agricultura familiar. Eu defendo a volta da semente. É muito importante a semente. E o governador acabou de falar da produção de café. E Expedito tem propriedade no meu município de Alto Alegre dos Parecis. E provaram que quando eu fui prefeito, eu trabalhei para fortalecer a agricultura familiar. E o nosso município é um dos exemplos onde os agricultores, sem quase nenhum apoio do Estado, conseguem produzir feijão, café, tomate. Obrigado, candidato Paditão. Próxima pergunta de candidato para candidato. Candidato número 15, Confúcio Moura. A quem o senhor dirige a sua pergunta? Eu vou dirigir a pergunta ao Pimenta. O candidato tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato Pimenta, a infraestrutura é uma das áreas mais importantes do governo para atingir toda a população de Rondônia. Infraestrutura requer grandes investimentos que os corruptos, os ficha suja, usam para desviar o dinheiro do povo. Por isso, eu lhe pergunto, para você, que eu espero ter caráter, como deve tratar esse tema? Vamos à pergunta em si. O que você entende, Pimenta, da frase, governar com todos e para todos? Essa é a pergunta. Candidato Pimenta de Rondônia terá 2 minutos para a resposta da pergunta do candidato Confúcio Moura a partir de agora. Candidato, aqui em Rondônia ainda tem obra que foi do governo Fernando Henrique. Eu não tenho problema de falar nome de político, de pessoas, porque eu sou um homem de Rondônia. Olha, e se aquelas obras do que começou lá no Fernando Henrique tivesse sido terminada, a estrada que liga Porto Velho a Guajará-Mirim não tinha sido interditada, o povo dava. Mas nós temos um problema em Porto Velho. Vou falar de Porto Velho. Nós temos uns viadutos que já vai para 8 anos. Né? Quer dizer, aquilo ali é uma irresponsabilidade, porque é verba do PAC, né, que começou e não terminou, impede a mobilidade urbana do povo de Porto Velho. Nós temos várias obras em Rondônia paradas. E eu entendo que o governante, quando ele assume o governo, ele tem que terminar a obra que o outro começou. Não pode deixar. Então, eu vejo assim, que o governo, ele tem que auxiliar as prefeituras nessas obras. Por exemplo, quando eu vinha de Pimenta Bueno para cá, tem asfalto, mas é tanta buraqueira que eu estou com medo de não chegar em Porto Velho com a direção do meu carro, de degrau, né, de remendo. Então, o governador recebe obras do governo federal e aí enrola o meio de campo, porque além das obrigações, né, além da obrigação que tinha, admite outras de quem não fez. No meu governo, eu irei terminar todas as obras, mas eu irei recorrer, porque nós temos 2 senadores ainda nessa legislatura, e eu irei dar trabalho para um, irei pedir a ele que me leve a Brasília, para que nós possamos resolver o problema das obras que o governo federal não concluiu. E aí vai trocar de governo, mas as obras têm que ser concluídas. Eu garanto ao povo de Rondônia que irei trabalhar, independente de qualquer o governo que assumir na presidência da República. A minha candidata a presidente é Luciana Genro, 50. Mas nós temos 2 senadores que continuam na legislatura, e eles trabalham por Rondônia, e vai continuar trabalhando, porque eu irei procurá-los para dar suporte ao meu governo. Muito obrigado, candidato Pimenta. Candidato Confúcio Moura terá 1 minuto para a réplica. Muito bem. Eu quero demonstrar com essa pergunta, não foi no sentido de enrolar o nosso colega. Foi no sentido de mostrar para vocês o tanto que Rondônia já trabalhou, que o meu governo já fez, na área de infraestrutura nos municípios. 740 quilômetros de ruas asfaltadas.
740 quilômetros é quase daqui a Ponte Lacerda ou mais embaixo. É muita rodovia. Fora as parcerias com as prefeituras. Não foi só isso. Aqui em Rolim de Moura, nós entregamos em parceria com o governo federal, mas com 130 milhões de reais do governo do estado, e nas 20 mil moradias entregues. Aqui em Rolim de Moura, 770 entregues. Aqui em Rolim de Moura, 2.000 títulos urbanos já entregues e vamos entregar mais 4.000. Aqui a política de agroindústria, o Banco do Povo e o esgoto da cidade. O esgoto é dinheiro do estado. Nós repassamos para a prefeitura 30... Obrigado, candidato Confucio Moura. O candidato Pimenta de Rondônia terá 1 minuto para a tréplica. No meu governo, eu irei saber dirigir as obras aos municípios, porque, por exemplo, a capital de Rondônia tem uma ponte que já era para ter ficado pronta, e ali gastou-se o dinheiro da União, e o povo de Rondônia fica querendo ir para outro estado e não tem. Então aqui a gente vê falar de obras, que vai fazer obras, mas se o povo observar, a maioria das obras serve para corredor de riqueza para os outros estados, não é para Rondônia. Obra é nós construirmos aqui, como no meu governo, eu vou criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia para dar suporte à Emater, porque a gente fala de agricultura, mas, por exemplo, hoje os agricultores, principalmente aqui da região da Mata, estão comprando 1 milheiro de muda de café clonal, do café clone, até R$600, não é? Então, nós precisamos aqui construir viveiros para dar suporte às pessoas, e não... Muito obrigado, candidato Pimenta de Rondônia. Próxima pergunta, sorteando, o candidato Pimenta de Rondônia fará a pergunta para qual candidato? Pode escolher. Para Jaqueline? Ok. Então tem 30 segundos. Vou para perguntar a à candidata Jaqueline. Ok? Ok. O nosso auditório aqui, posso observar e parabenizar as mulheres que aqui estão, que certamente estão interessadas em ajudar a resolver o problema. Mas eu quero perguntar à candidata sobre políticas públicas para as mulheres. Nós temos acompanhado o Estado que há pouco investimento em políticas públicas para a mulher. No meu governo, 50% do secretariado será formado por mulheres. Quero saber da senhora, como que a senhora pensa? Candidata Jaqueline Cassol terá 2 minutos para responder à pergunta do candidato Pimenta de Rondônia. Eu vejo que cada vez mais as mulheres têm ocupado o espaço dela na vida pública e também na vida particular. Primeiro, faz parte do nosso plano de governo, que inclusive eu ajudei a elaborar, então por isso posso falar com maior propriedade, que é criar em pequenas indústrias para as mulheres do campo e da cidade, incentivar o artesanato, porque eu tenho percorrido nos 4 cantos e as mulheres têm reclamado, porque elas produzem, algumas não podem sair de casa, porque não tem com quem deixar os filhos, porque não tem uma creche para deixar os filhos, e aí falta geração de renda. No nosso governo, nós vamos criar, como existia na época do governo que eu fiz parte, do Ivo Cassol, e eu era secretária de Assuntos Estratégicos, pequenas linhas de crédito, sem burocracia, para que essas mulheres elas possam desenvolver os dons que elas têm. Ou seja, na culinária, ou seja, com relação ao artesanato, mas gerando renda. E também, nós temos que ver o lado da saúde. Já existe centro para a mulher, mas ainda muito pouco. Outra coisa que tem que ser feito com relação às delegacias especializadas da mulher. Muito se tem acontecido no Estado, as mulheres muitas vezes elas deixam de falar das agressões que elas sofrem, das dificuldades que elas enfrentam, e elas chegam às vezes numa delegacia totalmente expostas, e ali não tem um atendimento especializado. Isso também precisa ser visto. Além da política para as nossas mulheres, como mãe, nós temos que ver as políticas para os nossos jovens. Nós temos que criar oportunidade de primeiro emprego para os nossos jovens, porque o adolescente de 15 a 17 anos que está para o ensino médio, ele estuda à noite, o que ele faz de dia? Mente vazia, oficina do mal. Nós temos que criar oportunidade de emprego para os nossos jovens e também esporte para os nossos jovens. Porque dessa forma, automaticamente, as mulheres também, elas vão, como mães, elas vão estar bem. E não podemos esquecer também dos idosos, da terceira idade, que também faz parte das políticas públicas, no geral, inclusive dos homens também, porque aqui eu não sou feminista. Candidato Pimenta de Rondônia
terá agora 1 minuto para a réplica. Nós sabemos que nós ainda vivemos numa comunidade machista, que camarada bate e mata a mulher, né? E eu vou aqui congratular com as mulheres que trabalham. Eu vou pedir para a deputada, nós temos aqui a deputada, e a deputada que será eleita no meu partido, para elas me ajudarem com emenda, para nós aqui em Rondônia, construir casa de abrigos e apoio às mulheres que o marido espanca, chega na delegacia, volta para casa e vai conviver com o marido sendo obrigada, para me ajudar a construir creche para as mulheres colocarem suas crianças e ir trabalhar. Nós precisamos dividir, não é só a carga com as mulheres, nós precisamos dividir a felicidade e o prazer com as mulheres. Olha, no meu governo, eu quero garantir às mulheres de Rondônia que o salário será igual. Eu não irei permitir que uma mulher ganhe menos do que um homem no meu governo. Então, eu vou investir em políticas públicas para as mulheres, porque nós temos que cuidar das nossas mulheres, senão daqui a pouco vamos estar que nem na Espanha, necessitando de mulheres e não vamos ter. Obrigado, candidato Pimenta de Rondônia. A candidata Jaqueline Cassol terá 1 minuto para a tréplica. Na verdade, como eu falei, cada vez mais as mulheres têm ocupado o espaço delas. Inclusive, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, esse ano, fez uma campanha, né, em que uma mulher falava com voz de homem. E, no final, a voz da mulher falava até quando eles vão ocupar o nosso lugar. Então, eu acredito que no século XXI, pelo menos no estado de Rondônia, e da gestão que eu tive de oportunidade de fazer parte, essa discrepância em termos salarial não existia. Mas nós, mulheres, precisamos, sim, ocupar os nossos espaços cada vez mais, com políticas públicas voltadas para a mulher, mas, como falei, não esquecendo do jovem, da terceira idade, das necessidades do nosso estado. Porque hoje, se a gente começa a criar e segmentar só política para mulher, só política para homem, eu vejo que nós mulheres, muitas vezes, não tem essa questão do feminismo, nós só queremos o nosso espaço. E se nós queremos o nosso espaço, nós temos que sair procurando. E com certeza, como o candidato falou aqui, a mulher eu vejo ela como uma companheira. A Bíblia já fala... Obrigado, candidata. Infelizmente, seu tempo acabou. Paditão, número 13, fará a pergunta para qual candidato? Candidato Paditão. Candidato Confúcio Moura. Tem 30 segundos para fazer a pergunta para o candidato Confúcio Moura. Candidato Confúcio Moura, você criou o projeto Estradão e falou muito de infraestrutura agora. E as nossas estradas, principalmente da nossa região, estão muito ruins. Se o senhor fosse reeleito, o que o senhor faria? Candidato Confúcio Moura terá 2 minutos para responder o questionamento do candidato Paditão. E antes de subir aqui essa tribuna, eu conversei com o Edmar, que é o da regional, da residência do DR aqui na região. E perguntei como é que estão as estradas, como é que está a situação das estradas de competência do Estado. Ele falou, olha, já terminei minha parte, estou agora lá em Parecis fazendo a capa 4, que era uma estrada municipal. Nossas estradas, Padre Tom, não estão ruins. O senhor pode ter andado de carro nas estradas de chão, as de competência do Estado, elas estão boas e feitas, cascalhadas. O projeto Estradão, realmente, ele veio atender muito bem. Nós não perdemos em nada, em nenhum momento da história de Rondônia, para nenhum outro governo passado, fazendo muito bem, atendendo aos prefeitos, inclusive atendendo as prefeituras mais necessitadas, porque muitas não têm máquina nenhuma. Muitas prefeituras têm, mas a maioria não tem uma máquina, nem um carrinho de carregar concreto. E aí, se o Estado não entrasse ali para ajudar, aí sim a situação estaria calamitosa. Mas ainda bem que eu fui prefeito, como o senhor foi também, 2 mandatos, sei da dificuldade. Eu não recebi um convênio do governo passado. Nunca recebi nem audiência nenhuma vez. Né? Não tive recurso nenhum do Sedufita, que todo mundo por lei recebe. E mesmo assim, nós fizemos por recursos próprios e competência municipal, as estradas do município, e asfaltei 100 quilômetros da cidade de Ariquemes por conta própria.
Eu acho que isso é um desafio extraordinário e exemplar que a gente pode demonstrar aqui mesmo. O modelo que eu fiz lá, econômico, nós estamos hoje utilizando no estado de Rondônia inteiro. Temos máquina do estado e pessoal do DR trabalhando. Obrigado, candidato Confúcio Moura. O candidato Padre Tom terá 1 minuto para a réplica. Eu acho, governador, que o senhor vai ter que exonerar o Edmar, porque ele está mentindo para o senhor. Olha, já morreram muitas pessoas na 010, de Pimenta a Brasilândia. Está muito ruim. As pontes que vão na Capa Zero, que vão para Castanheiras, já morreram pessoas, não fizeram a cabeceira das pontes, não é? Para São Miguel do Guaporé, não é? Eu estou falando somente dessa região. A estrada que vai para São Felipe do Oeste, 4 anos, arrancaram o asfalto, e ali tem uma importante usina de cana, governador. Portanto, eu penso que precisa conversar com o Edmar, ou então precisa mandar ele se confessar com o padre, porque a situação não está ok nas nossas estradas. Candidato Confúcio Moura, eu gostaria que a população, que o povo não se manifestasse, por favor. Candidato Confúcio Moura tem 1 minuto para a tréplica. Olha, Padre Tom, eu sei que o senhor anda de carro e vê a situação. Mas esse ano o senhor viu como é que foi a chuva na região. Rodaram centenas de pontes. Hoje mesmo, conversando com o prefeito de Rolim de Moura, nós temos de repassar um recurso para cá, para fazer pontes de tubo ármico, para substituir as pontes de madeira. Estamos fazendo bastante pontes de concreto e pontes de madeira. Mas o volume não é mole para se dar conta de tudo. Mas nós estamos trabalhando, o Edmar não está mentindo. A situação de São Felipe, a licitação é dia 8, próxima, para fazer toda a restauração definitiva daquela rodovia. Então você pode ficar tranquilo, se for para o trecho São Felipe, será resolvido. Mas mesmo assim nós fizemos um paliativo, e eu passei lá semana passada e passei bem. Obrigado, candidato Confúcio Moura. Mas agora uma rodada de todas as perguntas. Cada candidato poderá perguntar da mesma forma para outros candidatos, menos para o candidato Confúcio Moura, que já respondeu por 2 vezes. O candidato Confúcio Moura, aliás, o candidato Expedito Júnior, ainda não respondeu nenhuma pergunta. Próximo candidato a fazer a pergunta será o candidato Pimenta de Rondônia. Para quem o senhor dirige a pergunta? Eu vou perguntar para o Expedito. Candidato para o Expedito Júnior. Tem 30 segundos para fazer a pergunta. Expedito, candidato, nós sabemos que a saúde de Rondônia passa por um problema sério. E as maiores vítimas de acidente aqui em Rondônia são os motoqueiros, né? Acontece que nós não temos ortopedista aqui em Rondônia. Vem uma equipe de médicos ortopedistas operar no hospital de base 1 vez por semana. Eu quero saber como é que o senhor vai atuar na área da saúde. Seu pensamento na saúde, como seria? O candidato Expedito Júnior terá 2 minutos para responder ao questionamento do candidato Pimenta de Rondônia a partir de agora. Pimenta, você me dá a oportunidade pela 2ª vez de falar sobre a saúde pública do nosso estado. O nosso programa, o nosso projeto, o nosso plano de governo, nós estamos defendendo uma saúde diferente dessa que está aí. De tudo que foi falado, sobre as pesquisas que nós falamos, nós defendemos tudo diferente. Até porque eu acho que nós temos que iniciar, e você falou muito bem sobre isso, sobre a valorização do trabalhador da área de saúde. Desde o médico ao enfermeiro, todos os trabalhadores da área da saúde. Mas o ponto nefrálgico, que eu entendo, é a questão da interiorização, da regionalização da saúde. Nós precisamos atacar esse problema definitivamente. Nós não podemos permitir mais a superlotação no Hospital João Paulo II. O Hospital João Paulo II, falta chão para colocar colchão. E eu concordo contigo que um dos maiores índices da superlotação do Hospital João Paulo II são os acidentes, principalmente acontecidos por motociclistas.
E nós temos que atender o cidadão aqui no interior do estado. Nós não podemos fazer com que esse cidadão saia daqui, às vezes andando 500, 600, 700 quilômetros, para chegar em Porto Velho e às vezes não ser atendido. Então nós temos que, a regionalização tem que acontecer. O município de Cacoal, eu já disse que faz a regionalização, meia boca, mas nós precisamos fazer também no município de Vilhena, nós precisamos fazer na 429, nós precisamos fazer no município de Guajará e na cidade do governador, o município de Ariquemes, onde um dos maiores críticos da gestão hoje que tem no município de Ariquemes é o seu irmão, que é o diretor lá do Hospital Regional de Ariquemes. Eu mesmo presenciei uma entrevista dele na rádio da cidade de Ariquemes. Então, o problema de saúde, nós só vamos resolver ele a hora que nós regionalizarmos a saúde pública do nosso estado. Obrigado, candidato Expedito Júnior. O candidato Pimenta de Rondônia terá 1 minuto para a réplica. Nós sabemos que um estudante de medicina custa muito dinheiro. E um aluno da escola pública para entrar na Universidade Federal, isso é quase impossível. Por isso, no meu governo, nós vamos fazer parceria, vamos fazer convênio com as faculdades de medicina, para que nós vamos dar suporte para os alunos, né, para os formados de medicina, fazerem residência nos hospitais do governo. Vamos trabalhar principalmente essa questão de ortopedista, para nós termos médicos ortopedistas formados aqui em Rondônia, para evitar que esses médicos venham do Rio de Janeiro e São Paulo, só nos fins de semana esperar. Outro dia um motoqueiro quebrou as 2 pernas, ele ficou 6 meses esperando para fazer uma cirurgia. Se nós fizermos esse compromisso com a população e com os estudantes de medicina, o governo fazendo parceria com as faculdades, vai ser bom para todos. Nós vamos aliviar a dor das pessoas. E aí nós vamos ter esse médico aqui. Aí eu vou fazer concurso público na área da medicina e irei contratá-lo. Obrigado, candidato Pimenta de Rondônia. O candidato Expedito Júnior terá agora 1 minuto para a tréplica. Por falar em parcerias, eu entendo que é necessário e que é importante. Uma das parcerias que nós vamos estabelecer com 50 municípios do estado de Rondônia, porque 2 já tem, que é o município de Porto Velho e o município de Ariquemes, é o SAMU. Nós vamos criar um departamento ou uma estrutura dentro da Secretaria de Saúde para assessorar os prefeitos do interior do estado, que às vezes não tem como proporcionar a contrapartida, e nosso governo vai proporcionar a contrapartida. E nós vamos gerenciar e trazer para os 52 municípios do estado de Rondônia a SAMU. E isso acontece hoje no estado de Minas Gerais, onde o governo gerencia e levou nos mais de 700 municípios de Minas Gerais, todos têm o SAMU, todo projeto do governo. E não é recurso do estado, não é recurso nosso. A única coisa que tem nosso é a contrapartida. Isso é projeto do governo federal, é colocar o projeto embaixo do braço e buscar. Isso eu sei fazer muito. Obrigado, candidato. A próxima pergunta será feita pelo candidato Confúcio Moura. Escolhe para quem a sua pergunta. Eu vou fazer a pergunta para o Padre Tom. Tem 30 segundos para a sua pergunta. Manter as crianças na escola diminui a criminalidade, o vício e garante o futuro das crianças. No meu governo, nós reduzimos a taxa de evasão quase pela metade. Sistemas de qualidade de ensino para alunos e professores foram implementados. A educação em tempo integral é implantada em fase de desenvolvimento, será uma realidade. Mas ainda falta muito. Pergunto ao senhor, que está lá em Brasília, que votou no Plano Nacional de Educação, como cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação? Candidato Padre Tom terá 2 minutos para a resposta. Eu apoiei, votei pelo Plano Nacional de Educação, que já foi promulgado. E no nosso plano de governo, as nossas metas são as metas do Plano Nacional de Educação. E o Estado, no momento, discute o plano estadual, que é a luz do Plano Nacional de Educação. Uma meta principal do Plano Nacional de Educação, para poder cumprir as 20 metas, é dobrar o financiamento da educação. Hoje o Brasil investe vergonhosamente
5% do PIB em educação. 5% de toda a riqueza do Brasil em educação. Eu digo assim vergonhosamente porque nós investimos pouco pela riqueza do nosso país. E estamos atrás de Argentina, Chile e outros países da América Latina. E aí, no nosso plano de governo, além da meta de dobrar o financiamento da educação com os repasses federais e com os repasses da exploração do pré-sal, que nós, os deputados federais e senadores da base do governo e do Brasil, votamos, não é, para que 75% da exploração do pré-sal venha para a educação. Nós temos uma meta de erradicar o analfabetismo em Rondônia e também cumprir as metas, construindo novas escolas, reformando as escolas e preparando as escolas para chegar pelo menos a 30% das crianças e dos jovens do ensino básico em escolas de ensino integral. Portanto, dobrando o financiamento da educação em 10% de toda a riqueza, assim a gente vai atender as crianças das creches, do infantil, do ensino fundamental e médio. Obrigado. Obrigado, candidato Paditão. O candidato Confúcio Moura terá 1 minuto para a réplica. Gostaria que aqui tivesse no auditório, ou mesmo quem estiver me ouvindo em casa, possa e tenha filho nas escolas estaduais de Rolim de Moura, que eu faça uma comparação como era e como é. Como estão as escolas de Rolim de Moura hoje? Por exemplo, a escola Luísio, do diretor do professor Gildo, Monteiro Lobato, a professora Ana, que é uma escola integral, precaríssima na Vila Planalto. Mesmo assim, eu tive a coragem de abrir ali no bairro mais necessitado a escola de educação integral, utilizando ônibus e levando as crianças para espaços de fora, porque a escola não estava estruturada, mas nós começamos. Isso que é fundamental. E assim eu fiz em Ariquemes com 4 escolas, as primeiras do estado de Rondônia em regime integral, que o MEC não tinha nada. Melhoramos muito. Aqui temos 27 escolas na região, já com ar-condicionado nas salas. Falta apenas 4 que estão incompletas. Os diretores, eu não tenho... Obrigado, candidato. Terminou o seu tempo. O candidato Paditão terá 1 minuto para a tréplica. Por isso que no nosso plano de governo, que é aberto, voltado para a educação, nós temos um programa chamado Escola Nova. Escola Nova. Por quê? Porque já temos, é claro, algumas escolas de ensino integral, mas as escolas não têm estrutura, não estão preparadas para o ensino integral. E aí, no nosso programa da Escola Nova, vamos construir novas escolas e ampliar e preparar as escolas que já existem, para que a gente possa cumprir a meta de pelo menos chegar a 30%, que a meta do Plano Nacional de Educação é de 10 anos, chegar a 50%, nós chegarmos pelo menos a 30% de todas as crianças e jovens do ensino básico no ensino integral. Obrigado. Próxima pergunta será feita pelo candidato número 13, Padritão. Pode escolher entre a candidata Jaqueline, o Expedito Júnior ou Pimenta de Rondônia. Jaqueline. Tem 30 segundos para a pergunta. Jaqueline, eu sou deputado federal e também priorizei o apoio à agricultura familiar. No ano de 2014, nós tivemos muitos problemas com o PAA aqui no estado de Rondônia. Por exemplo, diminuiu o financiamento do governo federal de 8 milhões para um pouco mais de 3 milhões de reais. Se você fosse eleita governadora, o que você faria para avançar o PAA em Rondônia? Candidata Jaqueline terá 2 minutos para fazer a resposta da pergunta do Paditão a partir de agora. Com certeza, se for da vontade de Deus, e que você que está em casa me assistindo, me ouvindo, votar no 22, eu vou ser eleita. E vou fazer a melhor agricultura que Rondônia pode acreditar e, na verdade, visualizar. Porque quando estive no governo, os 8 anos, junto com meu irmão Ivo Cassol, nós podemos deixar uma marca.
e a marca do progresso. Hoje, infelizmente, a nossa agricultura, como já falei antes, candidato, tem deixado a desejar em todas as áreas. E que bom que o senhor, como defensor lá na bancada, batalhou pelas PAAs. Só que nós aqui em Rondônia, a nossa agricultura mostrada é uma coisa. Verdadeiramente ir lá na linha, como eu tenho ido, e como no último debate eu dei o exemplo, lá na Travessa Pé de Galinha, 6 quilômetros de Buritis, onde o seu Francisco e a dona Delícia, eu usei o exemplo do transporte escolar que faltava, mas eles também faltavam. O seu Francisco disse para mim que faltava 2 horas máquina para ele poder fazer um carreador para escoar a produção dele de melado. Ele não consegue, ele tem que passar em cima de uma pinguela de mais de 100 metros, porque não tem as horas máquinas. No nosso governo, a agricultura vai ser priorizada como a educação, como a saúde, como a segurança, que aqui foi falado muito pouco, porque o nosso direito constitucional de ir e vir com relação à segurança hoje, nós estamos sem liberdade. Então, voltando para a agricultura, pode ter certeza, candidato, que o nosso agricultor, você que está nos assistindo, que sabe do que eu estou falando, que sente o que eu senti, vai ter no governo da Jaqueline Cassol, o governo do povo, realização, escoamento da sua produção, e isso tudo vai refletir no quê? Num estado mais rico, num estado mais próspero, num estado menos endividado, num estado que realmente vai voltar a brilhar, porque vai voltar para o rumo do progresso, porque hoje, infelizmente, na agricultura e como falei nas outras áreas, tem perdido o rumo. O candidato Padritão terá 1 minuto para a réplica da candidata Jaqueline. Até agora. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos, que foi criado no governo Lula e deu continuidade no governo Dilma. E foram investidos mais de 5 bilhões de reais. O PAA, os agricultores familiares entregam os seus produtos nas escolas, nos hospitais, e o governo paga por eles. Portanto, nós, como deputados federais, participamos de audiência pública, chamamos o secretário de Agricultura para que a gente pudesse, junto com o ministro da Agricultura, aumentar e liberar o PAA que está travado. Se eu for o governador de Rondônia, eu tenho certeza que serei, eu vou negociar com o Ministério da Agricultura mais prazos para que produtos de agricultores artesanais, como queijo, produtos artesanais como queijo, como iogurtes, possam ser entregues e a gente tem um espaço de tempo para implantar as agroindústrias. Candidata Jaqueline Cassol tem 1 minuto para a tréplica a partir de agora. Eu não vou negociar, eu vou fazer. Porque já existia, desde a época do governo Cassol, que eu fiz parte, a aquisição incentiva uma lei para que as escolas, para que o presídio, para que outras entidades adquiram o produto que é gerado pelo pequeno produtor. Nós vamos expandir cada vez mais, inclusive com relação à piscicultura, que não foi falado aqui, porque houve o investimento da piscicultura, mas não houve a comercialização, o incentivo na comercialização. Ontem eu estava, candidato, lá em Espigão, conversando com o seu Édio do Peixe. Ele tem o sim. Só que ele tem uma dificuldade imensa de escoar a comercialização dele, porque ele não tem apoio do governo, porque ele não tem linhas de incentivo. E no nosso governo, nós vamos fazer para o peixe também, porque hoje, segundo os nutricionistas, o peixe tem que entrar na alimentação. Então, não tenha dúvida, você que está me assistindo e me ouvindo, que no nosso governo nós vamos reforçar, tanto pelo Estado, como buscar junto ao governo federal, que aumente cada vez mais o PAA. Obrigado, candidata Jaqueline Cassol. Agora, a penúltima pergunta dessa fase. Candidata Jaqueline Cassol poderá fazer pergunta apenas para o Expedito Júnior, porque caso contrário, o Expedito faria uma pergunta para ele mesmo, aí não dá, né? Então, a pergunta para Expedito Júnior. 30 segundos, candidata Jaqueline. Candidato, a insatisfação dos policiais civis, militares e bombeiros é notória. Aconteceram greves para buscar melhorias salariais e condições de trabalho. Candidato, com um orçamento tão comprometido, como o senhor resolverá essas necessidades? Candidato Expedito Júnior terá 2 minutos para responder o questionamento da candidata Jaqueline a partir de agora. Candidata, nós vamos ter que reestruturar todo o nosso Estado. E uma das primeiras coisas que eu vi falar aqui hoje
é sobre a questão das gratificações, as portarias. Nós vamos ter que rediscutir isso tudo. A caneta vai ter que faltar tinta. Você vai ter que nomear menos gente. Você vai ter que decidir com os teus técnicos, com os teus profissionais. E você pode ter certeza de uma coisa. Este governo, nosso governo, a partir de 1º de janeiro de 2015, nós vamos ouvir, nós vamos sentar, nós vamos conversar. Vai ser o governo do diálogo. Nós vamos, com certeza, ser um governo transparente e, acima de tudo, um governo onde nós vamos ouvir as categorias e encontrar as soluções junto. Você pode ter certeza que uma das questões hoje, por exemplo, é a questão da dívida do Beron. Não está resolvida ainda. Nós vamos resolver a questão da dívida do Beron, porque ela está suspensa, podendo voltar a partir de janeiro. Nós vamos resolver o problema da dívida do Beron. Outra questão, candidata, é a questão da transposição dos servidores públicos do Estado de Rondônia. Que pena que isso virou uma novela mexicana e até agora isso não aconteceu. Está aí 70 e poucos servidores só, até nesse momento, que passaram para o quadro federal. Falta comando, falta decisão política, falta o governador chamar para si a responsabilidade, trazer a sua bancada, ir lá com o governo federal e resolver os problemas, porque vai, com certeza, vai solucionar o problema dos servidores que ficarão no quadro do Estado, e aí sim, por conta do teto da lei de responsabilidade fiscal, nós vamos poder atender, vamos beneficiar os servidores que vão passar para o quadro federal, mas vamos poder atender os servidores que ficarão aqui por responsabilidade do governo do Estado. Eu dei conta de votar o projeto da transposição e pode ter certeza, em janeiro começa-se uma nova briga, uma nova guerra, uma guerra santa, fazer com que o governo cumpra com seus compromissos, o governo federal. Obrigado, candidato Expedito Júnior. Candidata Jaqueline Cassol terá agora 1 minuto de tréplica a partir de agora. Inicialmente, eu quero agradecer, candidato, porque o senhor disse que eu vou ter a oportunidade de planejar, de dialogar. Então, é porque até o senhor acredita que o 22 é o melhor para Rondônia. Obrigada. E, realmente, nós precisamos de transposição que seja efetivada, porque hoje foi só meia dúzia de transposição. Eu participei, quando secretária de Assuntos Estratégicos, do levantamento da economia que o nosso Estado ia fazer, mas, infelizmente, isso não foi aplicado. Tem que ter planejamento também, para se ter ideia das baixas, das licenças, porque isso não é contado. Nós tivemos, no último governo que eu fiz parte, a maior contratação da polícia, 70%, que hoje ainda continua. Nós temos que fazer concurso? Temos sim, é necessário, o concurso é essencial, mas antes do concurso, o planejamento. Vamos fazer concurso, vamos aumentar o salário com a economia da transposição, não só para a segurança, mas para todas as classes, que isso é um direito dele, condições e valorização do nosso servidor. Obrigado, candidata Jaqueline. Candidato Expedito Júnior tem agora 1 minuto para a tréplica. Eu acho que dessa relação de consulta aqui, deixa eu ver aqui, otorrinolaringologista, só são 625, acho que vai ser 626. Que você vai precisar fazer um exame, porque eu não falei isso a seu respeito, não. Eu falei que quem vai fazer isso sou eu. Eu é que vou planejar, eu é que vou trabalhar pelo Estado de Rondônia, e a população, o povo do Estado de Rondônia, sabe, me conhece, sabe do que eu sou capaz, a maneira como que eu sou articulado, a maneira como que eu corro atrás dos projetos para defender as bandeiras de luta do meu Estado. Eu vou fazer a mesma coisa. Se eu fiz isso como senador da República, eu vou fazer como governador do Estado. E pode ter certeza, não farei um governo de compadre. Vou fazer um governo de profissionais, vou fazer um governo de técnicos preparado para nos ajudar na nova empreitada que nós vamos ter a partir de 1º de janeiro. Eu sei que o povo quer mudança, e a mudança é 45. Obrigado, candidato Expedito Júnior. A última pergunta deste bloco, o Expedito Júnior, número 45, fará uma pergunta para o candidato Pimenta de Rondônia, número 50. Tem 30 segundos para a pergunta. Meu amigo Pimenta, eu gostaria de saber qual é a sua política para a nossa agricultura, para fomentar a agricultura para o homem do campo. Candidato Pimenta de Rondônia terá 2 minutos para responder o questionamento do Expedito Júnior. É apoio.
eu sou filho de lavrador. Aqui em Alto Alegre dos Parecis, meu pai ficou doente 1 ano e eu derrubei 2 alqueiros de mato, né, para plantar de arroz. A gente colheu, naquela época, 150 sacos de arroz. E aí, quando trouxe para Rolim de Moura, rapaz, foi uma tristeza, não deu para fazer o rancho para levar para casa. Para o senhor ter uma ideia, o povo aqui de Rolim de Moura sabe, de Alto Alegre, que é uma cidade que produz muito feijão. O produtor de feijão produziu feijão e vendeu aqui a R$50 uma saca. Então, eu irei criar a Ciagero, a Companhia de Entreposto e Armazenamento de Alimentos de Rondônia. Para evitar isso, candidato, né, um saco de feijão, antes da colheita, chegou a 200 e poucos reais. E aí o produtor vendeu aqui a R$50 um saco de feijão. O produtor aqui da região leva uma caixa de maracujá para Porto Velho, chega lá, ele é obrigado a entregar de graça para o atravessador. Uma caixa de goiaba, que a goiaba que produz aqui na região de Alto Alegre é uma das melhores que a gente compra. Mas tem mais uma questão. A banana, o abacaxi, as frutas tropicais aqui, os supermercados estão vendendo tudo que vem de fora. A banana produzida pelo Monsanto lá em Minas Gerais é comercializada aqui. Então, eu irei incentivar a produzir, mas irei também, junto com o supermercado, trabalhar para que eles possam comprar o produto. Não adianta o cara produzir feijão e ter que dar de graça. Ele ficou endividado, ficou pior para ele, porque ele trabalhou tanto, fez dívida e não conseguiu pagar. Rondônia deixou de produzir cacau, Rondônia deixou de produzir guaraná, Rondônia deixou de produzir borracha. Por quê? Falta o incentivo, e esse incentivo é do Estado. E eu vou procurar os nossos senadores e pedir ao povo que eleja o meu candidato a senador, para, junto com o senador Raup e o outro senador, trazer recursos para nós colocar na agricultura, a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Obrigado, candidato. Seu tempo, infelizmente, acabou. O candidato Expedito Júnior terá 1 minuto para a réplica. Pimenta, eu, independentemente do orçamento da União, eu tenho que dar conta do recado com o meu dinheiro, com recursos do meu Estado, com recursos que a população está me dando a oportunidade de governar. E eu vim aqui falar muito sobre a questão da distribuição do calcário. O calcário até hoje, meus amigos, vocês sabem disso, você que está em casa me ouvindo, você sabe que o calcário ainda não conseguiu chegar na sua propriedade. Sabe por quê? Porque até hoje não distribuíram. Nós vamos fazer um programa arrojado na distribuição do calcário. Vamos fazer parcerias com as prefeituras. Nós vamos armazenar o calcário, vamos regionalizar e armazenar o calcário. Porque o que é mais caro para fazer com que o calcário chegue até a sua produção é o transporte. E o Estado, então, vai favorecer com o transporte, trazendo até as prefeituras nessa regionalização, e aí sim, aí o calcário vai chegar. A subida de 700 milhões de saca para 1 milhão de café, não foi o calcário, foi o nosso agricultor que decidiu, que investiu, sem o apoio do governo. Obrigado, candidato Expedito Júnior. Agora o candidato Pimenta de Rondônia terá 1 minuto para a tréplica. Olha, agricultura é preciso ter aptidão para a agricultura. Não é querer só falar de agricultura que faz agricultura, não. Precisa conhecer. Olha, eu vou ser o governador que irei ter os melhores técnicos aqui. Olha, eu não tenho inimigo político. Os outros partidos todos, para mim, vão poder participar do meu governo. Eu vou precisar dos senadores que já tem lá e eleger mais um para ajudar eles. Porque se o governo federal investiu quase 30 bilhões para construir as hidrelétricas do Madeira, investiu quase 680 milhões em recuperação de Porto Velho e não fez nada, por que eu vou me recusar de pedir à nossa bancada federal para, junto com o governo federal, trazer recursos para nós investir na agricultura, que é para beneficiar o povo, o homem do campo, o trabalhador. Se nós produzir mais alimento, nós vamos gerar mais riqueza. O que gera riqueza no Estado é produção de grão, é arroz e feijão, que isso satisfaz e mata a vontade do nosso povo. Nós temos que acabar com o corredor de riqueza dos outros estados em Rondônia. O soja que passa aqui não deixa renda para Rondônia, serve apenas para as multinacionais. Obrigado, candidato. Infelizmente, seu tempo terminou. Desta forma, nós terminamos esse bloco de perguntas de candidato para candidato. O próximo bloco será exatamente igual. Candidatos perguntam para candidatos. Vamos para o nosso intervalo comercial. Já já a gente volta. Eleições 2014.